Jamil já está aqui conosco para a gente falar do principal anúncio feito hoje na cúpula da União Europeia, um anúncio feito pelo governo americano, o presidente Joe Biden, que fez um acordo do gás com a Europa, prometendo ampliar bastante o volume de gás liquefeito que os Estados Unidos enviam para os países europeus para reduzir a dependência da Europa dos combustíveis produzidos na Rússia. Isso é uma cartada muito significativa, Jamil, no sentido de enfraquecer a Rússia nesse momento de guerra? Isso muda o jogo de alguma forma? Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Olha, a Rússia hoje depende da exportação de energia para sustentar o governo e para sustentar uma guerra. Portanto, cortar o financiamento justamente desse setor é fundamental se você quer enfraquecer do outro lado esse financiamento, a guerra. Não havia modo da Europa simplesmente desligar a chave, virar a chave e dizer não importa mais gás ou energia da Rússia. Claro, não se faz isso da noite para o dia. Certamente não há como você transformar uma matriz energética em poucas semanas. Não, isso não é feito. Agora, o que foi feito hoje é um acordo absolutamente estratégico entre a Europa e os Estados Unidos, como você disse, Adriana, para aumentar a exportação de gás americano para a Europa. E assim, de uma forma progressiva, substituindo o gás russo. E assim, de uma forma, eu diria, constante, reduzindo a dependência que a Europa tem justamente da Rússia. É uma cartada, como você colocou, Adriana, absolutamente estratégica. É provavelmente, nessas 4 semanas de guerra, a decisão mais estratégica já tomada pela aliança das potências ocidentais. Se vai funcionar, se vai ser suficiente para reverter a situação de Vladimir Putin, ainda cedo para dizer, mas é uma mudança, basicamente é um terremoto que acontece no mercado e, claro, ao realizar esse acordo, o que os europeus e americanos querem é reduzir qualquer tipo de financiamento do governo de Vladimir Putin. Vamos ver aí o que vem pela frente em termos econômicos, mas certamente essa decisão foi estratégica e muito importante. Se ela não tem o efeito de mudança imediata, até porque depende dessa capacidade de produzir o combustível e direcionar para a Europa, mas ela pelo menos tem o efeito de que a Rússia fica num novo cenário. Se ela não tiver esses clientes que a abastecem com dinheiro em troca de petróleo, ela terá que procurar outros caminhos. E isso, de alguma forma, Jamil, volta o jogo naquela posição. Quanto tempo a China sustenta essa parceria e essa ajuda? Porque se a Europa deixar de ser dependente, mais dependente estará a Rússia da China, né? Exatamente. E aí é curioso, porque se a Rússia acha que pode dar cartadas, usando a tua palavra, em relação à Europa, com a China não vai ser a mesma relação. Certamente a China vai cobrar um preço elevadíssimo por qualquer tipo de influência ou por qualquer tipo de aliança que for estabelecida com a Rússia. A China não vai simplesmente sair vamos dizer assim, ao resgate da Rússia sem algum tipo de preço, e um preço bem elevado, e a Rússia sabe disso. Ou seja, não há, neste momento, nenhum tipo de cenário eu diria, positivo, nem para a economia mundial, nem para a guerra. Mas, se há algo novo nessa história, é justamente esse acordo assinado hoje entre Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, e o presidente Joe Biden. Não é, como você falou, algo que pode ser feito da noite para o dia, certamente não, mas é uma indicação muito clara a Moscou de que aquele cálculo que eventualmente Moscou tinha de que não, os europeus não podem fazer nada porque, afinal de contas, eles dependem de mim. Bom, isso começa a mudar. Ô Jamil, ontem a gente teve o fórum, né, aqui na Band News FM para discutir as questões da guerra. Você participou, inclusive, pela manhã. E aqui no Entre Nós também tivemos um painel e foi dito o seguinte pelos especialistas: essa estratégia de guerra não é uma estratégia da Rússia, é uma estratégia do Vladimir Putin, é uma estratégia dele. Porque, afinal de contas, independentemente do resultado e independentemente da maneira que Putin sair dessa guerra, a Rússia vai ser absolutamente prejudicada por muito tempo. Essa é a impressão, não é?
Esse, Jamil, foi um dos pontos mais interessantes, esse que o Fábio levanta, foi um dos pontos mais interessantes do nosso painel, de que a Rússia, a guerra, na verdade, atende ao Putin, aos interesses políticos dele, e não aos interesses econômicos genuínos da Rússia. E um outro ponto, complementando o que o Fábio está perguntando, que eu achei muito interessante, é que a previsão de que agora começa a guerra de maratona. A guerra de corrida de velocidade já não deu, já não acabou no tempo, no time que deveria. Agora começa uma guerra de maratona que pode se alastrar demais. Então vamos repercutir nosso painel com o Jamil. Diga, Jamil. Bom, primeiro esse último ponto, sim, pode se alargar. As outras guerras lideradas pela Rússia também se alargaram por vários meses, alguns por anos. No caso a Geórgia, por exemplo, que depois veio negociar aqui em Genebra uma solução, uma negociação. Adriana, Fábio, eu acho que eu fui a pelo menos 9 rodadas diferentes, e isso não eram dias seguintes, eram meses seguintes. Isso foi prolongado por muito tempo, algo muito parecido na Ossétia do Sul, algo muito parecido no Donbass. Enfim, quando você não tem uma solução imediata militar, o que existe é um congelamento. Congelamento não no sentido que a guerra não acontece, mas a solução não acontece. E essa solução acaba sendo transformada eu diria, num limbo enorme de meses, às vezes de anos. E claro, quem sofre com isso é a população local. Então, primeiro, sim, aquela ideia de que em poucos dias Kiev poderia cair, isso não aconteceu. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, e falando sobre Putin ou Rússia, eu acho que tem toda a razão quem colocou isso, porque de fato, e eu tenho muitos amigos em Moscou, muitos amigos não jornalistas, inclusive de outros setores, que dizem, olha, nós agora já tememos que seremos nós os prejudicados, ou seja, o cidadão comum, né, aquele que depende do mercado local ou mundial. E não é porque vai faltar McChicken, né? Não é esse o problema. O problema é porque vai faltar acesso a mercados, acesso a universidades, acesso a qualquer tipo de integração com o resto do mundo. E aí sim, quem perde não é, obviamente, o Vladimir Putin. São, basicamente, todos os membros de uma sociedade, aqueles que esperavam viajar, insisto, não por turismo, mas aqueles que precisam justamente dessa integração da Rússia com o mundo, mas também aqueles que vão ver que acabam ficando isolados, pelo menos do Ocidente. É verdade que a China ainda mantém uma postura de aliança, mas essa aliança, eu diria que a cada dia ela aumenta o preço para a Rússia, né? Porque a China vai cobrar isso em algum momento. Na política internacional, no cenário internacional, não existem amigos, existem interesses. Se hoje a China está dando o seu apoio à Rússia, é porque em algum momento ela vai cobrar. Vocês lembram daquela época que a gente tinha cheque e tinha um canhoto do cheque? Opa! Né? Cheque predatado. Você anotava, tem que conferir lá. Exato, você anotava ali posto de gasolina, você anotava móveis, qualquer coisa. E aí o que faz os chineses é basicamente distribuir esses cheques, em termos políticos, obviamente. Só que depois eles apresentam os canhotinhos. Canhoto, exato. Vai pegar os canhotinhos e vai falar, ó, dia tanto de 2022... Lembra daquele dia, daquele episódio, daquele aperto de mão, daquela amizade eterna, inabalável. Lembra daquele voto na ONU, lembra daquele voto não sei aonde, então, aqui estamos. Aquela amizade então, tem preço, né, Jamil? Não, tudo não há almoço grátis, né? Então, muito menos com os chineses. Agora, Jamil. Sim, perdão. Então, desculpa, eu te interrompi, mas eu te interrompi só para fazer um convite em seu nome. Eu queria dizer para os nossos ouvintes que o Jamil em breve vai estar presencialmente aqui no Brasil para lançar um novo livro que se chama Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro. Eu achei bom falar aqui, porque eu aproveito e já faço um convite. Quem sabe na agenda do Jamil cabe assim. Tem um programa, Jamil, que se chama Entre Nós, na Band News FM, de 4 às 5 da tarde. A qualquer momento que você chegar aqui, a porta está aberta. Fique à vontade. Com certeza farei uma visita aí, com certeza, certamente. Fala a data do lançamento para o nosso ouvinte. O lançamento, dia 1º de abril, não é mentira, mas é dia 1º de abril, sexta-feira,
na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho. Não a da Lorena, a da Fradique Coutinho, 7 da tarde. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu digo, não tem problema nenhum, porque quem vai estar lá é o padre Júlio Lancelotti e a Zélia Duncan. E eu digo, não precisa ir nem pelo livro, só para ouvir o padre Júlio e a Zélia Duncan já vale o convite. Não, então, mas tá o livro é muito interessante, são as crônicas, os textos do Jamil, que ele escreveu ao longo aí desse período de pandemia, as reflexões do Jamil. Eu com certeza já está na minha listinha aqui, viu, Jamil? E o convite é de verdade, tá feito. Obrigada demais.